Muito do que é popularmente dito sobre a Idade Média são verdadeiros absurdos. Casos como o de um tribunal onde um indivíduo era colocado no meio do povo para uma demonstração de virilidade com sua esposa faz jus aos ditos populares, mas também haviam situações perfeitamente normais. No vídeo de hoje vamos conhecer as situações mais absurdas e normais ocorridas na era medieval e contamos com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo. Na era medieval, principalmente no início, existiam os chamados julgamentos por ordalha, um teste da vontade de Deus. A famosa prova de fogo consistia em colocar um ferro em brasa nas mãos do acusado e ver se queimava. Se queimasse, verificava-se se o ferimento gangrenava ou sarava. Quem se feria havia sido condenado por Deus. A prova da água tinha a versão quente, enfiar a mão em água fervendo, e a versão fria, ser atirado em um tanque cheio de água benzido por um padre para determinar sua inocência. Se fosse inocente, se afogaria. Se boiasse, seria considerado culpado e, portanto, eliminado. Ou seja, de uma forma ou de outra o infeliz encontraria seu fim. Uma crença comum na Idade Média era que as mulheres eram mais libidinosas do que os homens. Forçar a relação era um grave delito no século XIV, mas não entre cônjuges. A esposa não podia se negar legalmente a satisfazer o marido, mas ele também não podia se recusar a satisfazê-la. Entretanto, era comum acreditar que as mulheres estivessem sempre ansiosas pelos atos conjugais, e que era ruim para a saúde delas não manter relações por um longo período. O clímax feminino também era muito importante, sendo que os medievais acreditavam que as mulheres não podiam engravidar sem ele. Infelizmente, isso também tornava impossível comprovar violação nos casos em que a vítima engravidasse, uma vez que a gravidez era a comprovação do tal clímax e, portanto, que houve consentimento do ato. Ser um indivíduo de posto mais alto na sociedade medieval, era bem provável que seus servos também poderiam ser. Um lorde costumava enviar o herdeiro para servir na casa de outro lorde, geralmente do cunhado. O garoto não recebia um salário, mas era tratado como se fosse um filho. Até mesmo os mordomos podiam ser nobres. O status na sociedade não era baseado apenas em ser um servo ou não, mas sim na posição familiar em quem estava seu senhor e em quais eram suas atividades. Um fato curioso é que a maioria dos criados eram homens, mesmo nas casas em que as mulheres comandavam. Na Idade Média, falta do ato conjugal era uma das poucas causas aceitas para a anulação do casamento. Outras eram adultério, bigamia, voto de castidade ou incesto. E nisso, entrava um dos rituais jurídicos mais absurdos já testemunhados: o Tribunal da Impotência, que foi registrado na França da Idade Média até o século XVIII. O tribunal, no caso, eram as testemunhas. O processo quase sempre começava com uma esposa infeliz. Segundo o historiador francês Pierre Darmon, quando a esposa acusava o marido de não consumar o casamento ou de não ser capaz de arcar com as obrigações conjugais, cabia ao marido provar que era capaz, por uma demonstração pública. Depois de um interrogatório, o homem passava por um exame minucioso. Cor, forma e tamanho do instrumento do cidadão eram analisados. Então, diante de um grupo formado por juízes, advogados, médicos, padres e parteiras, ele devia provar que era capaz de manter relações com a esposa. Como era de se esperar, a pressão fazia com que muitos homens não passassem no teste e a anulação era concedida. Muitas das esposas faziam a acusação para se livrar do marido pelos mais diversos motivos. Na era medieval, as pessoas eram muito interessadas em moda, mas as criações nem sempre eram boas. No século XIV, era comum que os homens usassem corpetes e cintas-liga para mostrar o formato das pernas e dos quadris. Alguns aristocratas usavam batas com mangas tão longas que corriam o risco de tropeçar nos próprios punhos. Também era bastante comum utilizar sapatos com pontas finas e compridas. A moda estreava na realeza, passava para os aristocratas e terminava no povo. Sempre que uma peça aparecia entre os nobres, uma versão mais barata surgia nas classes sociais mais baixas.
o que não é tão diferente das bijuterias e penteados que são lançados em seriados e filmes e não demoram para cair nas graças do público. Em Londres, existia uma lei que exigia que as pessoas se vestissem de acordo com sua família. Por exemplo, uma camponesa no ano de 1330 era proibida de usar capuz feitos de qualquer coisa que não fosse pele de coelho ou cordeiro. Caso contrário, o acessório era confiscado. Os membros da sociedade civilizada, dos reis até os plebeus, seguiam certas regras de etiqueta e boas maneiras à mesa. Além disso, dependendo do lugar, de quando e de com quem se estaria à mesa, era preciso seguir alguns procedimentos específicos para se alimentar. Afinal, cada casa poderia impor suas regras. Se um lorde passasse o copo para alguém na sala de jantar, isso era um sinal de aprovação. O convidado deveria aceitar mesmo se estiver todo sujo e babado, tomar um gole e devolver educadamente. Existem obras de ficção da Idade Média em que uma mulher que venda mercadorias ou faça armaduras é vista com preconceito pela sociedade, como no filme Coração de Cavaleiro. Entretanto, na era medieval, era bastante comum que a viúva assumisse o papel do falecido marido, principalmente se ele fosse mercador ou fabricante de armaduras. Na verdade, algumas delas se tornavam tão bem-sucedidas que passavam a fazer viagens para oferecer suas mercadorias. Além disso, não existiam apenas donzelas em apuros. As garotas também se envolviam com atividades criminosas. Muitas gangues da era medieval eram formadas por marido e mulher ou irmãos e irmãs. O jejum religioso era levado extremamente a sério na Idade Média. Era obrigatório na quarta, sexta e sábado, e durante toda a quaresma, os 40 dias entre a quarta-feira de cinzas e a Páscoa, tirando os domingos. Todo mundo só podia fazer uma refeição por dia, geralmente após o anoitecer, e não podia incluir álcool, ovos, carne ou laticínios. Os peixes, porém, eram permitidos, o que criava uma desvantagem para quem morava longe da costa. O entendimento medieval da zoologia era que golfinhos, chamados de porcos do mar, e as baleias eram peixes. E aí surgiram exceções exóticas. O castor, por ter escamas na cauda e viver na água, foi chamado de peixe e consumido nos dias que não era permitido comer carne. Assim, era mais um dia com situações normais e algumas outras completamente absurdas na era medieval. Ficamos por aqui. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Nos vemos na próxima história.